Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto que para mim é muito importante, eu tenho sentido no coração de compartilhar com as pessoas sobre isso, que é sobre o casamento. E aí, vamos conversar? É o seguinte, eu cheguei nesse assunto porque quando você casa, os 6 primeiros meses, 7, 8, sei lá quanto tempo que vai passar, porque eu só tô casada há 7 meses, a gente casa e tem umas certas dificuldades. E aí, a gente fica perdido, porque foram tantas coisas que foram faladas pra gente durante nossa vida, tantas construções na nossa cabeça sobre o casamento, que quando a gente casa, às vezes você fica se sentindo, como que eu posso dizer, frustrada. Porque não é aquilo que acontece, entendeu? Não é tudo aquilo que acontece. Eu mesma, esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, ai, mas você tá casada há tão pouco tempo, tá na lua de mel. Então vamos lá, eu vou começar a falar uns tópicos que eu coloquei aqui pra gente poder desenrolar. Primeiro, você casa e as diferenças aumentam. Como assim aumentam? Não é que ela aumenta. A realidade é que elas sempre existiram. Só que como você namora, como eu acho que todo mundo fala, cada um vai para sua casa, as diferenças elas ficam tão acentuadas. E quando você vai morar sobre o mesmo teto, muitas coisas ficam muito acentuadas. Eu vou dar um exemplo no meu casamento. O André é extremamente organizado. Eu era uma pessoa que, tipo, podia organizar como não podia, pra mim tava tudo bem. E quando a gente foi casar, essas diferenças, elas ficam muito evidentes. Porque ele, por exemplo, eu ia estender a roupa, e aí ele chegava, olhava a roupa, tirava a roupa do jeito que eu tinha estendido e estendia tudo de novo. Isso foi acontecendo durante vários dias, até um dia que a gente sentou e conversou. Eu falei, olha, se for para você fazer desse jeito, eu não vou fazer. Mas isso ele não estava fazendo por maldade, é porque ele é tão organizado que a forma como eu estava colocando as roupas no varal incomodava. Só que isso é uma coisa a ser conversada. Parece besta? Parece, mas imagina todos os dias alguém fazendo alguma coisa que te irrita. Chega uma hora que você explode. Assim como no trabalho, assim como em diversos lugares. Então, o que acontece? As pessoas casam com uma coisa na cabeça e aí as pessoas vão reforçando aquilo e você fica perdida, entendeu? Aí você fica achando que você casou com a pessoa errada. Porque é um monte de coisa que acontece, todo mundo fala que os primeiros meses são maravilhosos, o seu casamento não tá sendo, não é que tá sendo péssimo, mas tipo, tem dias que não tá sendo tão bons e você pensa, meu Deus, casei com a pessoa errada, tem que ir embora. Enfim, aí, o segundo ponto é o que eu acabei de falar. Primeiros meses não são lua de mel. Primeiros meses você está se adaptando a uma pessoa. É a mesma coisa de alguém morar na sua casa, entendeu? Você já tá adaptada lá à sua família, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu cachorro, sei lá quem. E de repente vem uma outra pessoa. Gente, é uma adaptação. Então, as pessoas precisam ser sinceras neste momento e falar que o primeiro mês, segundo mês, talvez seja um pouco complicado. Que não vai ser tudo amor, tudo lindo. Porque senão, a gente, principalmente nós mulheres, que somos um pouco mais sensíveis, vai achar o quê? Que precisa ir embora para casa do pai e da mãe porque escolheu o cara errado. E não é, gente. Todo mundo vai passar por isso. Se você vai casar, se você casou e tá nessa fase ou já passou, lembra que é assim. E para de repassar para as pessoas, para de repassar para as moças que vão casar, para as mulheres, que é lindo. Gente, que coisa romantizada é essa? Eu já sou uma pessoa totalmente romantizada. Tudo eu acho que é lindo, tudo eu acho que vai ser flores, corações, estrelas. E eu, quando eu vim pro casamento, eu tentei me preparar. De fato, eu não estava preparada. Mas agora, depois de 7 meses de casada, assim, eu vou dizer que eu aprendi muito, muito. O meu marido é uma pessoa, assim, que ele era muito, como que eu posso dizer? Ele é muito firme, às vezes ele não queria ouvir muito, mas ele é uma pessoa que tem me ajudado muito a crescer.
Aliás, desde quando a gente começou a namorar. Então, uma dica que eu vou dar antes de casar é você tem que escolher uma pessoa que te ajude a crescer, que te ajude a melhorar. Porque pessoas que você sempre tem que empurrar, dificilmente quando você casa, é elas que te impulsiona. Eu acho que casamento é uma troca. Você impulsiona a pessoa e a pessoa te impulsiona. Porque se sempre seja você ou seja o marido, sempre ele que tem que estar te jogando pra frente, aí fica complicado. Terceira coisa que eu queria falar é a vida financeira. A vida financeira, provavelmente, mesmo que você seja muito regrado, que você tenha muita convicção do que você está fazendo, vai ficar um pouco complicada. A não ser que você ganhe muito, 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 muito. Por quê? Porque muda, entendeu? Aquele dinheiro que você tinha, por exemplo, antes você pagava, sei lá, uma parcela do apartamento, ou você pagava os móveis, ou você pagou a geladeira, você pagou não sei o quê, não sei. Quando você vai mudar, você tem várias outras coisas, entendeu? Então você tem que se alimentar, você tem que sair, porque você tem que também aproveitar seu casamento. Casamento não é só enfiar dentro de casa, gente. Você tem que ver seus amigos, a sua família, você tem que se vestir e tudo isso custa dinheiro. Cada vez que você sai da sua casa e vai para casa de alguém ou vai para algum lugar, isso custa dinheiro. Então você precisa entender que pode ser que algumas coisas mudem. Porque antes você não tinha nenhuma responsabilidade, mesmo que você tivesse que ajudar os seus pais, era uma ajuda. Você não bancava uma casa. Então, aliás, eu não sei, a maioria das pessoas que eu conheço não bancam uma casa. Então, quando você não banca uma casa, é muito difícil. Porque você vem para um lugar onde você tem que ajudar constantemente. E é complicado. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque a questão financeira, eu estava pesquisando, é uma dos maiores fatores de separação. Eu não estou muito preocupada com isso no momento, assim, lógico que a gente tem dificuldades financeiras, mas acredito que a gente vai sim chegar lá. Não é uma coisa assim impossível, é porque a gente tá ainda entrando na fase de adaptação, tentando se adaptar a essa nova realidade, a este novo estilo de vida, porque é diferente, pessoal. Não vai achando que, ai, agora eu vou acordar e dormir deitada com meu marido, assistindo um filme de romance, comendo pipoca e todos os dias vai ser linda e vai ser igual a princesa Cinderela que encontrou o príncipe e viveu felizes para sempre. Não é bem assim. Outra coisa, nos primeiros meses, eu vou dizer mais no primeiro mês, constantemente você vai ter vontade de ir para casa da sua mãe, seu pai, porque lá, gente, você conviveu bastante tempo na sua vida. E são pessoas que te entendem, são pessoas que te conhecem desde sempre. Então, eles entendem cada jeito seu, cada gesto, cada nervoso, tudo. Então, ali ainda, por mais que você tenha casado, ali é o seu ponto de, como que eu posso dizer, seu seguro, seu porto seguro, ainda é. Você casou e você se formou em uma família, mas o seu cérebro ainda não entendeu que ali é sua família, ali é sua casa. Então, muita coisa ali dentro da sua casa você vai estranhar. Por mais que seja tudo como você tá querendo. Talvez, por exemplo, eu tinha muita dificuldade quando eu ficava muito, assim, sozinha. Porque o que acontece? O meu marido, ele é uma pessoa que gosta de espaço. E eu sou uma pessoa que não preciso de espaço. Às vezes, lembra? Só que eu lembro quando eu chegava em casa, às vezes, eu tava muito nervosa, eu não queria falar com ninguém. Eu ia pro meu quarto, só que sempre vinha alguém pra falar comigo. Isso eu achava que era uma coisa muito irritante. E aí eu descobri que isso não era uma coisa irritante, era uma coisa que eu adorava. É que eu não sabia, mas eu amava. Depois que eu casei, eu descobri que eu amava. Eu amava aquele negócio, aquele cuidado de você estar nervosa, você deita na cama, estressada, e chega alguém e pergunta: o que aconteceu? Você fala: ai, me deixa quieta. Só que, por mais que seja um pequeno momento, aquele momento é um momento de cuidado. Só que cada pessoa é de uma forma, a família que você nasceu, eles se habituaram a ser daquele jeito. O seu marido, ele vai ter que se habituar ao seu jeito e você ao dele. Então, não é tudo que vai ser igual. Então, aí você sente falta.
Eu sentia falta do meu irmão indo no meu quarto, eu sentia falta, às vezes, de, sei lá, ouvir grito, porque lá em casa a gente tá feliz e a gente começa a fazer vozinha, começa a fazer um monte de coisa, tudo pra ser engraçadinho. E aí, eu pego e aí eu sinto muita falta, entendeu? Mas é uma coisa que a gente se adapta também. Hoje eu tenho outro tipo de coisa. Hoje, por exemplo, a gente chega, a gente faz janta, a gente senta junto, às vezes ele não quer conversar, às vezes eu não quero conversar. E é normal, porque a gente é assim. E a gente tá se adaptando ao nosso jeito, e é o nosso jeito, é a nossa família. É diferente, não é igual a família que eu tinha. Hoje a minha família é ele e eu tenho que me adaptar. E outra coisa que eu tenho que falar é assim: conforme o tempo vai passando, você vai se vendo muito parecido com a sua mãe. Outro dia eu tava reclamando de algumas coisas, tipo, aí eu parei e falei, nossa, essa daqui é a minha mãe. Por exemplo, no começo, eu tenho mania de jogar todas as roupas, tinha, em cima do cesto. E aí, o meu marido também. Só que quando você vai para outra casa, o seu marido e você tem que ter outro costume, porque imagina, se você põe a roupa em cima do cesto, aí seu marido também, e aí vocês vão deixando tudo em cima do cesto, chega uma hora que a casa fica uma zona. E aí eu comecei o quê? Já que ele tava colocando, eu colocava dentro do cesto. Só que isso foi uma vez, duas, 5, 20, sei lá quantas vezes. Aí teve um dia que eu falei pra ele, meu, você não sabe pôr dentro do cesto? E eu comecei a dar risada depois. Falei, meu Deus, a minha mãe falava isso pra mim. Você não sabe pôr dentro do cesto? E aí são coisas que a gente, tipo, pequenas, que a gente tem que começar a mediar. Começar a lembrar ali do passado, porque é muito. Gente, é incrível. A gente casa, parece que a gente esquece. A gente tem que lembrar lá do passado, o que é que a gente fazia, que também irritava nossa mãe e a gente repete, e aí quando o outro faz, a gente se irrita. Então, hoje o que que eu aprendi? Muitas vezes, quando ele faz alguma coisa, é pensar, repensar, porque assim, às vezes a atitude dele tá me incomodando porque é exatamente a minha. É o reflexo, às vezes é o reflexo dele que é igualzinho o meu que me incomoda, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que pensar. E outra coisa que eu quero falar. Se você tem um relacionamento bacana com a sua família, com a família do seu noivo, do seu marido, do seu ou da sua esposa, muito bom. Só que eu vi que a maioria das minhas amigas que casaram agora estão tendo a mesma dificuldade. Então eu vou falar pra você uma das dificuldades do casamento que ninguém te fala também. Pode ser que a sua família ou a família do seu marido comece a atrapalhar um pouco no casamento. Por quê? Porque da mesma forma que você está em fase de adaptação, a família do outro também está. Então, vai ter uma disputa, por exemplo, de mãe com nora, de nora com mãe, de sogro com genro. Às vezes não é uma disputa, nossa, vamos brigar, não. Mas às vezes é uma coisa mínima, que com o tempo, assim, a gente acaba não percebendo, isso vai incomodando. Por exemplo, a gente recebia algumas mensagens, eu não vou falar de qual mãe, mas recebia mensagem assim, ai, nossa, você esqueceu da mãe, não vem aqui. Tipo, a gente tava uma semana sem ir na mãe, e aí ficava, aí eu falei, gente do céu, é complicado. E a gente aí pra prestar atenção, é o que que é? É carência, gente. É a mesma forma que você sente falta da sua mãe e o outro também sente. Da mesma forma que a mãe sente falta do filho ou da filha, é muito complicado. Então, assim, eu tento entender, eu vou falar que não é sempre que eu entendo, tá? Mas eu tento entender que a fase de adaptação está sendo tanto para mim, para o André, quanto para os pais também. A gente sai da casa e acaba mudando a rotina deles. Então, tudo aquilo que estava sendo construído, eu, por exemplo, casei com 30 anos. Então, tudo que tinha construído em 30 anos, de repente não existe mais. De um dia para o outro, literalmente. E aí, o que eles têm que fazer? Eles têm que se adaptar àquela nova rotina.
E para se adaptar àquela nova rotina é também complicado. Assim como você está passando por um momento difícil, a sua família e a família do outro também está. Então você tem que tentar mediar. Eu vou falar que não é fácil, tô falando isso por mim. Eu, às vezes, tanto minha mãe quanto a mãe dele, às vezes faz alguma coisa que a gente não gosta. E é fato que, por exemplo, se minha mãe fizer alguma coisa, vai incomodar muito mais ao André do que a mim. Porque eu já tô acostumada com a minha mãe. Então é assim, gente, eu vim aqui para falar essas realidades de casamento para você que casou agora, não se sentir perdida, não se sentir, ai meu Deus, casei com a pessoa errada, não é legal, casamento é uma porcaria, não é. Assim como todo na sua vida precisa de adaptação. E a partir do momento que você consegue entender um pouquinho da realidade do outro, a partir do momento que tudo que você passa, você começar a passar e olhar pro outro, tipo assim, nossa, eu tô sentindo falta da minha mãe, queria muito ir na casa dela. E aí você pensa que o outro também deve estar passando a mesma coisa. E aí você começa a se sentir melhor com algumas coisas. É óbvio que vai ter coisas que você vai ter que podar. Por exemplo, não dá pra ficar indo na casa da mãe todo final de semana, porque você também tem vida. E normalmente as pessoas têm seus fins de semana que é um pouco mais agitado. Então, na semana você fica na sua casa e no fim de semana você sai. Então, você vai visitar sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, seus amigos, vai passear. E é só sábado e domingo que você tem. E alguns de vocês têm que ir pra igreja. Então, o que tem que entender? Tem que saber mediar. Não dá pra ficar indo toda semana, por quê? Porque são duas mães, existem vós, tias, existem outras pessoas envolvidas, amigos. Eu sempre fui muito ligada a muitos amigos, então pra mim eu tenho meu pai, minha mãe, meu irmão, que eu sou muito ligada, e muitos amigos. Então pra mim são muitos amigos, então cada um tem um jeito e um estilo. E você tem que saber mediar, porque nesse momento, uma coisa que eu descobri é que a prioridade não é seu pai, não é sua mãe, não são seus amigos, é Deus e o seu casamento. Porque se você não começar a estruturar o seu casamento de uma forma boa, lá na frente ele vai desmoronar. Então é agora que você tá criando as bases. Na realidade, você tem que criar desde o namoro. Mas eu vou dizer a real. A base forte do casamento é agora. É construído nesses primeiros meses. Não é construído lá no namoro, porque lá no namoro muita coisa ficava para trás. Agora não, agora você tem que conviver com tudo. Então, é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber de alguma coisa, você escreve aqui embaixo. E aí, conforme o tempo, a gente vai fazendo outros vídeos. Eu posso também, assim, as pessoas que são mais próximas, a gente pode conversar. Eu super, assim, eu tenho sentido muito no coração, eu acho que é da parte de Deus mesmo, para falar para as pessoas sobre essa fase de adaptação. Porque às vezes as pessoas disseram tantas coisas pra gente que aquilo ficou na nossa cabeça e a gente não consegue seguir um casamento feliz, não porque o casamento tá sendo feliz, mas é porque a gente tá em cima de histórias, em cima de romance. E isso não é a vida real, gente. A gente tem dificuldade, a gente tem rotina, a gente tem um monte de coisa. Então, é isso. Eu quero agradecer você que assistiu. Se você tem alguma amiga que vai casar, aproveita e manda isso pra ela. Se você casou há pouco tempo, assiste também. E vamos trocando experiência, gente. Porque eu acho que é assim, trocando experiência, se ajudando, que a gente vai manter um casamento legal, firme, dentro da palavra de Deus. Se você acredita em Deus, né? Dentro da palavra de Deus e feliz, tá bom? Obrigada, gente, ó. Beijo, tchau.